minha irmã, nosso segundo vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no prólogo, logo no início, tá? E no número 1, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Logo no início do prólogo, 3 citações que eu já discorri, né? João 17:3, 1 Timóteo 2, 3 a 4, Atos 4, 12. Depois recorte, leia aí. Número 1, a vida do homem. A nossa vida, nós fomos criados por Deus para quê? Para conhecer e amar a Deus. Então, esse é o nosso chamado. Eu fui criado para conhecer e amar a Deus. Conhecimento que não é só intelectivo, é um conhecimento, não é só racional. É um conhecimento experiencial da vida, que na Igreja Católica, o catecismo é da Igreja Católica, se manifesta através dos sacramentos, na Igreja Católica. E no final do vídeo anterior, eu concluí dizendo que todo homem e mulher, e Deus criou, atento, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, Gênesis 1, 27. E nos criou a sua imagem e semelhança. Então, eu concluí dizendo que o homem, o fundante do homem, no ser humano, é ser um animal religioso, imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Antes de ser um animal político, social e etc e tal, econômico, eu sou um animal religioso, criado à imagem e semelhança de Deus. De acordo com a Sagrada Escritura, Deus cria o homem e a mulher, imagem e semelhança dele. Depois os dois irão viver em comunidade. Significa que a vida comunitária vem depois. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Significa que o fundante em nós é sermos imagem e semelhança de Deus. Isso é o fundante do ser humano. Antes de ser um animal político, social, é um animal religioso. Gênesis 1, 27, Deus criou Bará, verbo que na Sagrada Escritura está relacionado a Deus, só Deus cria. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou, ele os criou. Aqui então tem toda essa verdade, né? Que é uma verdade revelada. Deus cria, só ele cria, e criou do nada, né? Criou o homem à sua imagem, eu sou imagem de Deus. Não é ele que é minha imagem, eu que sou imagem de Deus. Tá? A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Tá? Então, sou imagem, no versículo anterior fala, isso é o 27, no 26, Deus diz, façamos o homem, trindade, alusão à trindade santa, de acordo com a tradição, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus. O fundante em mim é o que? Ser imagem e semelhança de Deus. Que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, as feras, todos os répteis. Então, o homem é o dominador da natureza. Ele não é dominado pela natureza. Ele é o dominador. Não é o destruidor, mas é o dominador. Tá? Sem nada de divindade, não tem divindade na natureza. A natureza é uma criatura de Deus e pronto. Não tem espírito na natureza, é uma criatura de Deus e pronto. O homem domina a natureza e é imagem e semelhança de Deus. Essa é uma verdade. A outra, Deus cria homem e mulher. Tá? Gênesis 1, 27. Toda essa história de hoje, Deus cria homem e mulher. Gênesis 1, 27. Coloca no centro da criação, que eles dominem
eu sou um animal religioso. Esse é o fundante, né? O fundante do homem não é ser um animal político social, é ser um animal religioso. Eu insisto sobre isso porque hoje tem uma grande tendência de só enaltecer o político social, quando aqui é consequência. Vem depois. O homem é criado em imagem e semelhança de Deus. E criado, segundo o número 1, que eu estou ainda no número 1, para conhecer e amar a Deus. Eu fui criado, eu sou criado para amar e conhecer a Deus. Essa é a minha vocação. Continuando. A fim de que esse chamado de amar e conhecer a Deus ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Então, para que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, para que todos os homens conheçam e amem a Deus, Cristo Jesus, ele envia apóstolos. Aqueles 12, está lá em Mateus 10, eram 12 homens, né? Cristo escolheu 12 homens. Por que não escolheu mulher? É coisa dele, liberdade de Cristo. Não é que mulher tem um demérito aqui, ele não escolheu nem Maria. E Maria, quem tem dignidade maior do que Maria? Ninguém. Mas escolheu homens na liberdade de Cristo. Então escolhe 12 apóstolos, Mateus 10, leia lá, e os envia a anunciar o reino de Deus e a igreja católica que ele quis criar, a igreja católica, Mateus 16, 8. Tu és Pedro, Kéfas, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então envia apóstolos para anunciar a verdade, para que os homens amem e conheçam a Deus. Para que eu possa amar a Deus e conhecer a Deus, tem que ser anunciado. Quem? O Evangelho, o Cristo, a salvação, a doutrina da igreja. Tá? Cristo enviou os apóstolos, homens, 12, que escolhera, é a escolha dele. Da mesma forma como o Pai escolheu Israel, a antiga aliança, e depois fez uma nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Cristo escolhe os apóstolos que ele quer. E eram pessoas comuns. Nenhum era muito inteligente, eram 4, eram pescadores, um cobrador de impostos, um zelota, um traiu, pessoas comuns. Nada de muito extraordinário, não. Que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Então, o anúncio do Evangelho é uma ordem, é um mandato. Cristo ordena, tá? Ele escolhe livremente, Deus é livre, ele nos cria livremente e por amor. Então, na liberdade que ele escolhe 12 apóstolos, homens, e os envia a anunciar o reino de Deus e a igreja católica que ele quis criar. E criou, com Pedro, o fundamento terrestre. E divino porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E Pedro foi escolhido por Cristo. Então tem um mandato divino, mas é um mandato, é uma ordem. Então, Cristo ordena a igreja que anuncia o evangelho a todos. É missão da igreja até hoje. Missão da igreja anunciar, é ordem, mandato. Dando-lhes o mandato de anunciar o evangelho. Proclamar, anunciar o evangelho. A igreja tem o dever de anunciar. Não é se quiser, não. A igreja católica não é se ela quiser que ela anuncie, não. Ela tem um dever de anunciar. É uma ordem. Ide, ordem, imperativo. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide é uma ordem. O Senhor ordena a Igreja Católica. Ide fazer o quê? Ide para quê? Para fazer discípulo.
Hoje, esse negócio de ecumenismo que ninguém às vezes não entende, aí não pode dizer nada. Pode, mandou fazer discípulo. Eu tenho obrigação de fazer discípulo. Não posso anular a palavra de Nosso Senhor. Isso aqui é uma citação, tá? Mateus 28, 19 a 20. Leia. Pegue aí sua Sagrada Escritura e leia comigo. E depois fazer discípulos. É uma ordem. Eu tenho que fazer discípulos. A Igreja Católica tem que fazer discípulos. Não é se quiser, não. É ordem. E é ordem dada por Cristo. E ninguém tira essa ordem. Nenhum teólogo tira essa ordem. Porque foi Cristo quem mandou. Nós seguimos é Cristo. Fazer o quê? Discípulo. Como é que eu faço discípulo? Ensinando a doutrina. Pregando o Evangelho. E batizando. Que é o que ele relaciona aqui com o ID. Eu vou para quê? Fazer discípulo. Como é que eu faço discípulo? Antes disso, onde? Então, eu vou fazer o quê? Discípulo. Onde? Em todas as nações. Eu tenho que pregar o Evangelho em todas as nações. E se uma nação tal não quiser, eu prego. E se quiser, eu prego. E prego de acordo com a doutrina da igreja, não com doutrinas humanas, porque hoje tem muitas leis contra a doutrina católica. Aborto é uma dessas leis. Tá? Então eu tenho que anunciar, e é uma ordem, um mandato. Né? Eu tenho que fazer discípulo, não é se quiser não, eu tenho. Você vai anular a palavra de Deus. Né? E para quem? Para todos. Para todas as nações. E para quê? Né, também? Para que o homem conheça e ame a Deus. Está no início. Então, eu tenho essa ordem de anunciar. Não é se eu quiser, não. Eu tenho. Paulo irá dizer, ai de mim se não anunciar. Ai de mim. O ai, na Sagrada Escritura, é uma maldição. É quase uma maldição. É como se o Paulo dissesse, eu sou amaldiçoado se eu não anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho. Não é doutrina humana, não. Não é política, nem social, não. É o Evangelho. Acabei de dizer que o fundante do homem é ser imagem e semelhança de Deus. Hoje se confunde religião com política. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião, religar. Eu sou um animal religioso. Imagem e semelhança de Deus. Política, o meu ser político. Confundir, não. Eu posso agir na política, claro. Embora o sacerdote não deva se envolver politicamente em partido. O sacerdote não. O leigo, sim. Se o partido é de acordo com o quê? Doutrina da igreja. Então, como é que eu posso julgar tudo, inclusive a política? A partir da doutrina da igreja. E se uma lei é contra a doutrina da igreja, quem é que eu sigo? A doutrina da igreja. O divórcio é contra a doutrina da igreja? É. Hoje os estados quase todos aceitam o divórcio. Quem é que eu sigo? A doutrina da igreja. O aborto. União civil de pessoa do mesmo sexo é contra. Deus criou homem e mulher. Quem é que eu sigo? A doutrina da igreja. Matrimônio da igreja católica, como é? Homem e mulher. Está aqui. Quem é que eu sigo? Doutrina da igreja. Ideologia de gênero, eu escolho? Não, eu nasço homem ou mulher. Quem é que eu sigo? Doutrina da igreja. Legalização de droga, estão querendo aí contra, você perde o contato com a realidade, contra a doutrina da igreja. Destruição da natureza, contra, eu não fui criado para destruir, fui criado para dominar. Então toda lei humana que é contra a doutrina da igreja, quem é que eu sigo? A doutrina da igreja. Então, ide, né, ordem, onde? Em todo mundo. Para quê? Para fazer discípulo, não é para ficar calado, não. Visão errada do ecumenismo, eu não posso, eu tenho que respeitar, respeito, mas faça discípulo. E de modo concreto, como é que eu faço? Ele irá indicar. Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É ordem. Eu tenho a Igreja Católica e eu
A Igreja Católica e eu tenho a obrigação de batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diversamente de alguns teólogos aí, nunca batizei ninguém, não cumpriu nem o Evangelho, nem o Catecismo da Igreja Católica. Foi infiel. É ordem. Eu tenho que anunciar, eu tenho que fazer discípulo e eu tenho que batizar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é se eu quiser, não. É uma ordem de Cristo para a Igreja Católica. Diversamente do que muitos aí ensinam hoje, por um tal de um ecumenismo que não é isso. Ecumenismo é cada um firmar a sua fé e depois tentar um diálogo naquilo que é possível. Porque se o diálogo ecumênico é contra o Evangelho, o texto do Evangelho, ou a doutrina, o magistério, o catecismo, quem é que eu sigo? É o diálogo? Não, eu vou aceitar tudo aí, porque Deus salva todo mundo e tal. Não batizo ninguém. Está mandando. É uma ordem. Se você não batiza, você está sendo contra. Contra quem? O magistério e a Sagrada Escritura. Por causa de um ecumenismo aí, que não é ecumenismo, isso é uma visão deturpada. Eu tenho que anunciar, eu tenho que fazer discípulo. E não sou de como é que eu faço? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é se eu quiser, não, eu tenho. Fortalecidos com esta missão, continuando, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua, ensinar-lhes outra ordem. Ensinar, lindo isso, ensinar-lhes a observar tudo o que vos tem ordenado. Então, o que é que eu tenho que seguir? O que é que eu tenho que observar? O que nosso Senhor disse no Evangelho. Tudo, observar tudo o que vos tem ordenado. É ordem. O Senhor não está pedindo. Escolheu 12 e mandou. Hoje tem uma grande dificuldade de obediência. Ordem. Obedeça, pronto. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Até o final de tudo, ele está conosco. Então, aquele que é fiel, que segue o que ele está dizendo, está conosco. E a Igreja Católica, ela tem uma ordem de anunciar, fazer discípulo, batizar e ensinar. Ensinar o que nosso Senhor disse, não é o que a gente quer, não. Ensinar através da Igreja Católica que ele quis criar. Mateus 16, 8. Leia o texto. Está lá. Eclesia. Sobre esta pedra eu edificarei minha eclesia, igreja. Então não vai dizer que é só um movimento, porque não é verdade. Isso é uma deturpação do que nosso Senhor falou. E alguns ensinam errado. Tá? Ensinar-lhes a seguir, a observar tudo o que vos tem ordenado. Não é pedido não, irmão. Nosso Senhor lhe ordena. Tá? Eles que estão convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aí que vem, fortalecido com esta missão. Qual é a missão? Ensinar tudo isso que eu disse. Os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. Então, quando nosso Senhor ordena, eles obedeceram. E hoje a Igreja Católica tem que continuar a obedecer. Obedecer ao Evangelho, Cristo. Anúncio da boa nova, não é de inventar coisa não. Contra a boa nova. É anunciar a boa nova. O que é? O Evangelho. Evangelion. Boa notícia, é o Cristo. O anúncio do Evangelho é ele. Aí tem que entender, ler, reler em oração, né? Sempre ler a Sagrada Escritura em oração. Porque a oração nos dá a chave do entendimento. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova, o Evangelho, em toda parte. Continua hoje. Apesar de algumas nações não aceitarem. Mas eu não sigo nação, eu sigo o que nosso Senhor disse. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanham. Sinais aqui o que é? Cura e expulsão do demônio.
Tá? Que nosso Senhor fez um e outra, sim. E que tem alguma teologia que diz que não existe demônio. Existe. Não pode negar o que, né? Depois a gente pode entrar nessa questão. Então, ele ordena, né? Ajuda, mas ajuda quem obedece o que ele faz. E quem não obedece, ajuda não. O Senhor os ajudava e confirmava, né? Confirmava, né? Confirma, né? Sua palavra. O Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos eterno de Deus. Ele é o Davar de Deus. Gênesis 1, ou todo 1, capítulo 1. E João 1. João 1, o Logos. Né? Pelos sinais que a acompanhavam. Os sinais que eram curas e expulsão dos demônios. Então, o nosso Senhor, ele envia os apóstolos para anunciar, fazer discípulo, batizar, ensinar, tá? Tudo que ele ensinar, tudo que ele ordenou, né? E aqueles que com a ajuda de Deus, tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é auxílio de Deus, né? Aqueles que com a ajuda de Deus, número 3, acolheram o chamado de Cristo, chamado a quê? A receber a boa nova. Que no fundo é, para que eu recebo boa nova? Para conhecer e amar a Deus, né? Ele responderam livremente, é um ato da liberdade. Ninguém pode obrigar, você tem que anunciar. É ordem, é. Agora eu posso obrigar? Não. Minha missão não é obrigar ninguém, não. Minha missão é anunciar, obedecendo Cristo, e pronto, é lançar a semente. Eu sou o semeador. Eu lanço a semente, se preparei o terreno, anunciei. Alguns irão acolher, sim, outros irão acolher. Não, pronto. Posso obrigar ninguém a ser católico? Não. Nem a seguir aquilo que Cristo disse, mas eu tenho que anunciar. O seguir ou não é cada um. Então, se anuncia, não quer, deixe. Pode insistir? Pode, mas você não pode obrigar. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo. Qual o chamado? E de fazer discípulos em todas as nações, batizar, né? Ensinar-lhes a observar, a seguir tudo que tem ordenado. Quem acolher tudo isso, acolher o quê? O que Cristo disse, né? Através do anúncio. E lhe responderam livremente. São impulsionados, esses que acolheram, ou seja, eu anuncio, quem acolhe é, segundo o catecismo, impulsionado pelo amor de Cristo, Cristo é amor como Pai, a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Então, eu vou e anuncio. Quem acolhe é convidado, né, a anunciar. Então, aí cresce o anúncio. Né? Isso de modo livre. Eu não posso impor. Aí o anúncio cresce, né? Mais do que convidados, são impulsionados. Se são impulsionados por quem? Pelo Espírito Santo. Quem é que nos impulsiona? O Espírito Santo. Que nos dá o amor de Deus, Romanos 5,5. Então, eu anuncio, os apóstolos anunciaram. Aqueles que escutaram são e acolheram livremente. É um ato livre da vontade. São impulsionados e inspirados pelo Espírito Santo a anunciar. Aí continua a questão do anúncio. Eu anuncio, alguém acolhe, anuncia, outro acolhe, anuncia, outro acolhe, anuncia, e por aí vai. Tá? É claro que tem algumas normas na igreja, quem batiza é o sacerdote, né? O papa, o bispo, né? Em casos especiais, morte, qualquer um pode. Mas todos são impulsionados a partir de então para anunciar, inclusive os leigos, né, que hoje anunciam muito, muitos leigos fiéis hoje aí. Então anuncie você, é o que eu estou dizendo aqui, anuncie, divulgue aí o vídeo da Nova Doutrina. Este tesouro qual é? Palavra de Nosso Senhor, boa nova, evangelho.
recebido e acolhido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Quem são os colaboradores dos bispos? Os padres. E muitos leigos, que ajudam nesse anúncio da transmissão da boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós participamos de maneira efetiva do anúncio. Claro, seguindo certas normas da Igreja Católica que a gente vai estudar. Estamos estudando já. Então, esse tesouro do anúncio que eu recebi e transmiti, tá? É um tesouro, certo? Ele diz aqui, este tesouro que eu recebi foi guardado fielmente pelos sucessores dos apóstolos, os bispos. E hoje estão aí ordenando os sacerdotes, que são os auxiliares dos bispos. Um texto muito importante que trata dessa transmissão é 1 Coríntios 15. Eu quero que você agora pegue aí. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. É um texto muito importante que diz como é que se dá essa transmissão, esse anúncio. Quem escreveu 1 Coríntios 15? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15? Paulo, o grande apóstolo Paulo. Lembro-vos, irmãos, eu vos recordo, irmãos, você, eu. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. O que foi que Paulo anunciou? É evangelho. Não foi invenção da cabeça dele, não. Anunciou o evangelho. Ou seja, o Cristo. O evangelho que vos anunciei, que acolhestes, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos. Então, eu vos recordo, irmãos, o evangelho que eu anunciei a vocês, que vocês acolheram, no qual estáis firmes pela fé, e pelo qual sois salvos. A salvação vem através do anúncio do evangelho. Se o guardais como vou anunciei, todos serão salvos? Não, nem todos. Só aqueles que guardam o anúncio do evangelho. Senão, não serão. E guardam livremente, ninguém é obrigado, não. Se o guardais como vou anunciei, de outro modo, tereis acreditados em vão. Tá. E aí vem o versículo 3º, que é o mais importante, que fala como é que se dá essa transmissão. Transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu recebi. Então, o que é que Paulo transmite? O que ele recebeu da tradição oral, daquele encontro com Cristo, Atos 9, 22, 26, leia, e do que ele escutou e recebeu da tradição oral dos outros que viram nosso Senhor. Então, ele transmite o que ele recebeu. É o que está no catecismo, irmão. Os apóstolos anunciam, a gente acolhe, hoje os bispos, os sacerdotes, auxiliares, o povo acolhe o que é transmitido de acordo com a doutrina, tem que ser de acordo com o que Cristo falou, e não adulterar. E quem acolhe, transmite. Então, eu transmito o que eu acolhi, e você que escutou, está escutando, transmite o que eu lhe disse. E aí vai a transmissão. É assim que se dá a transmissão da palavra de Nosso Senhor na Igreja Católica. O que eu estou anunciando é o que me foi dito. A catequese, o que eu li, estudei, de acordo com a doutrina da igreja. O que os apóstolos anunciaram é o que Nosso Senhor mandou. Aqueles que escutaram, anunciaram, ouviram, acolheram, anunciaram. Outros ouvirão, acolherão, anunciarão. E aí a palavra vai.
E ninguém para essa palavra nesse anúncio. Assim que se dá a transmissão. Se alguém um dia perguntar qual é o texto que fala da transmissão da Sagrada Escritura, 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Especialmente o versículo 3º. Transmiti-vos, eu, Paulo dizendo, eu vos transmiti, vocês, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Então, o que ele recebeu da tradição do encontro com Cristo, ele transmite. E o que acolhe, livremente, transmite. E o outro que acolhe, transmite. E aí vai. Essa é a tradição. A tradição oral e a transmissão da tradição oral. E o que foi? Qual é o anúncio, segundo Paulo? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos. Então, o que é que ele anunciou e anuncia? Então, qual é o anúncio, segundo Paulo em 1 Coríntios? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que é que eu tenho que anunciar? Morte e ressurreição de nosso Senhor. E por que é que hoje nas igrejas se anuncia mais política e social e política? Porque estão esquecendo da morte e ressurreição de nosso Senhor. Quando Paulo diz que o anúncio, primeiro, é da morte e da ressurreição de nosso Senhor. É o querigma apostólico. Leia todo o livro dos Atos dos Apóstolos. O que foi que os apóstolos anunciaram? Cristo morreu e ressuscitou. Qual é o anúncio da Igreja Católica ainda hoje? O qual deveria ser: Cristo morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A igreja pode deixar de anunciar isso? Não. A igreja pode anunciar política social e deixar de lado isso? Não. Tem alguma coisa de política social nessa frase aqui? Não. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele cumpre toda a antiga aliança. Cristo. Leia lá, Miqueias, Isaías, os 4 cantos do céu do Isaías. Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Leia hoje. Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 52, 13 a 53, 12. Leia tudo. Todos esses 4. Ali a Miqueias que tem lá, tem Isaías 7, 14. Então, Cristo, ele cumpre todas as Escrituras. O anúncio, então, qual é? Cristo morreu por nosso pecado. O que é que o padre tem que dizer? Cristo morreu por nosso pecado. Segundo o que está escrito. Foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia. Segundo o que está escrito. No Antigo e no Novo. Agora é no Novo. Né? E apareceu a Pedro, Cefas, depois aos 12. Então, é um fato histórico. Né? O anúncio da ressurreição não é um tratado teológico, não. É um fato histórico. Ele apareceu e pronto. Então, eu anuncio o quê? Morte e ressurreição do Cristo que apareceu aos apóstolos. E depois, isso foi anunciado. Eu posso trocar esse anúncio por qualquer outra coisa? Não posso não. Senão estarei o quê? Adulterando o sentido da Sagrada Escritura. Eu posso esquecer a morte e a ressurreição? Não, mas por que tanta homilia não se fala nem de morte nem de ressurreição? Não sei. Toda homilia tem que iniciar por esse anúncio, que é o querido. Depois, se tiver algo a ver, você coloca outras coisas. Mas o anúncio, que a igreja não pode se furtar, o anúncio, que a igreja tem que sempre proclamar, o que é? Morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Senão a igreja não será fiel. Este tesouro recebido dos apóstolos, inclusive do Paulo, que eu acabei de citar, foi guardado fielmente por seus sucessores, os bispos da Igreja Católica, que são os sucessores dos apóstolos. Depois, os colaboradores dos sacerdotes, aqueles que são fiéis, o Cristo colocou. Ele vai ajudar a estar para os que são fiéis.
Os que seguem a lei. Não são todos. Os que não anunciam o querigma da morte e ressurreição é fiel? Não. O que anuncia que ressurreição não existe é fiel? Não. O que anuncia que Cristo não quis fundar a igreja é fiel? Não. Não é fiel. Então, o Cristo auxilia aquele que é fiel. O tesouro é transmitido por aqueles que são fiéis. Aqui, a doutrina da igreja que nós estamos estudando. Todos os fiéis de Cristo, eu, você, são chamados a transmitir de geração em geração. É só bispo que transmite? Não! Eu, você, todos, aqui está dizendo todo irmão, é o catecismo. É a nossa doutrina. Você leigo, você é chamado, impulsionado a transmitir a doutrina da fé. A verdade da fé. Só eu não, você que está escutando, transmita. Transmitir o quê? Todos esses textos que eu já falei hoje, leia, releia e transmita. O vídeo aí, passe avante. Todos os fiéis de Cristo, todos são todos. Não é, está dizendo alguns, todos os fiéis, mas os fiéis de Cristo. Eu, você, né? Não é fiel. São chamados, você tem uma vocação, você é chamado a transmitir de geração em geração este tesouro aqui. O tesouro recebido dos apóstolos, a palavra de Nosso Senhor, a doutrina da Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica. Leia Dei Verbum, Constituição Dogmática Dei Verbum, é outro documento que você tem que ler, que fala sobre a Sagrada Escritura. Constituição Dogmática Dei Verbum. Para anunciar, para esse anúncio, você tem que conhecer. Fala de quê? Da sagrada tradição, da sagrada escritura, do sagrado magistério. Pontua qual é o estudo e o significado do estudo da sagrada escritura na Igreja Católica. Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Tem um início, fala da revelação. Você quer conhecer a revelação que o catecismo vai colocar e está colocando? Está aqui. Transmissão da revelação na Igreja Católica. Tá? Dou aula a partir desse documento. Inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação. Muito importante. Como é que eu vou interpretar? Posso ler ao pé da letra? Não. Eu tenho que interpretar a Sagrada Escritura. O Antigo Testamento fala, o Novo Testamento, a Sagrada Escritura na vida da igreja e o epílogo final, né, foi promulgado por Paulo VI. Então já temos 3 papas aqui, né? O João Paulo II, Catecismo, Bento XVI, Catecismo, Paulo VI promulgou o Vaticano II. E a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Muito importante. Adquira o compêndio do Vaticano II, leia todinho essa Constituição. Qualquer dúvida, coloca aí. Qualquer pergunta sobre o curso, coloque aí, escreva que eu respondo no vídeo seguinte. Tá? Então, nossa doutrina está aqui. Também é importante não discutir com o protestante, porque ele só tem a Sagrada Escritura como fonte de revelação. Nós temos 3 fontes de revelação. Então, começa daí que não adianta discutir. Para ele, só a Escritura, para nós não. Para o fiel católico, eu, você, nós temos 3 fontes de revelação. Ou seja, Deus se revela a nós de modo... 3 modos. Quais são? Escritura, tradição, magistério da igreja. Que no fundo tudo é tradição, porque a escritura são tradições orais que foram escritas do jeito que o Paulo colocou lá. O que eu recebi, eu transmiti. Até porque a cultura de Cristo e de toda a Sagrada Escritura não era escrita. Não tinha imprensa ainda não. A cultura era oral, era passada pela tradição oral. Então, toda a Sagrada Escritura, o que é? São tradições orais. Então, nós temos a Escritura Sagrada,
como fonte de revelação, que são tradições orais. Temos a tradição oral, que é a tradição da igreja, o Espírito Santo, tudo, né? Ao longo da história, a própria história da igreja, inspirada e seguida e ajudada por Nosso Senhor. E o magistério, documento do Papa, do Bispo, documento da Igreja Católica. Vaticano II é magistério da Igreja Católica. Então tudo isso tem que conhecer? Tem. Como é que eu vou anunciar aqui? Se eu não conheço. Isso aqui é um curso, né? Então eu estou refletindo com você, estou explicando, mas estou dando as fontes que você tem que ler. Então leia aí o Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que vai dizer o que é, como é que eu estudo a Sagrada Escritura na Igreja Católica, ainda hoje válido. Então você, irmão, você que é fiel católico, você é chamado, vocacionado a transmitir o depósito da fé. Não sou eu não, você e todos nós, né? Anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e celebrando a liturgia e a oração. Então, 4 coisas aqui que você tem que fazer, segundo o catecismo. Não é só ficar sentado achando bom, não. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmitir, a anunciar o Evangelho, a transmitir o depósito da fé, a transmitir o tesouro que nós recebemos na Igreja Católica. Então você é vocacionado a transmitir. Anunciando a fé, você tem que anunciar o quê? A fé. O depósito da fé, onde é que está? Catecismo, Sagrada Escritura. Pode anunciar nada contra, não. Vivendo a partilha fraterna, ajudando quem não tem nada, é obrigação nossa. Conhece alguém que está passando necessidade? Ajude, é obrigação. Vivendo na partilha fraterna, celebrando a liturgia, Eucaristia, liturgia das horas e a oração. Junto com a oração, a adoração. É o que o catecismo hoje coloca para todos nós, para mim e para você. Então, nós vimos até agora o prólogo e, número 1, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Já expliquei. Tá? Estou explicando, por enquanto, passo a passo, bem devagar. Depois pode correr um pouquinho, embora eu não goste de correr, não. Agora, ainda no prólogo, eu vou entrar no número 2, que é a transmissão da fé, a catequese. O que é a catequese? Né? Que ele coloca aqui, então. Consegue ler aí? Transmitir a fé e a catequese. Como é que eu transmito a fé? Então, o catecismo ele é didático. Ele nos ensina como transmitir a fé. Não é chegar de qualquer jeito e falar o que eu quero, não. Até porque, se eu não conseguir interpretar corretamente, aqueles que leem a Escritura Sagrada ao pé da letra, fundamentalismo, vão distanciar as pessoas da fé. Então, não é qualquer anúncio. Eu tenho que anunciar? Tenho. Eu tenho que anunciar a fé? Tenho. Eu tenho que viver a partilha fraterna? Tenho. Eu tenho que celebrar a liturgia e orar? Tenho. Tenho que adorar? Tenho. Mas como é que eu transmito a fé? É o primeiro ponto que ele colocou lá. Bora ler e entender. Bem cedo se passou a chamar catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulo, de certa forma tem a ver com o que nosso Senhor colocou, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. O que é catequese, segundo o catecismo na Igreja Católica? É tudo isso que eu disse. Conjunto de esforços, é um esforço contínuo
que a igreja faz para fazer discípulo, a obrigação da igreja é fazer discípulo, está lá em Mateus 28, 19 a 20, que foi lido aqui. E depois fazer discípulos entre todas as nações. Então, o que é catequese, segundo o catecismo? É o esforço da igreja em fazer discípulo. É o discipulado. A igreja tem que fazer discípulo? Tem. Tem que discipular? Tem. Para quê? Por que é que eu faço discípulo? Aí ele raciocina. O catecismo nos ajuda a entender por quê. Não é só dizer vai e faz, né? Para quê? Para ajudar todos os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Então, por que é que eu faço discípulo? Por que é que a Igreja Católica faz um esforço para fazer discípulo? Para que todos conheçam a verdade e creiam que Jesus é o Filho de Deus, por causa da fé. Então, o anúncio é que Cristo é o Filho de Deus. Para que é que a igreja faz discípulo? Para que os homens creiam que Cristo é o Filho de Deus. Hoje, já todos creram? Não. Tem muitos que não acreditam que Cristo é o Filho de Deus. Muitos ainda que nem ainda escutaram que Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ruiu, Tu, Teu. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para ajudar os homens a crerem. Então, é uma coisa da fé. É o depósito da fé. O catecismo fala da fé. É um esforço contínuo. O que é catequese? Esforço contínuo empreendido pela igreja para fazer os homens acreditarem. Acreditar em quê? Que Cristo é o Filho de Deus. Enviado de Deus. O Logos de Deus. Palavra de Deus. O Salvador, o Redentor. Morto e ressuscitado. 1 Coríntios 15, 3. Que é o querigma da Igreja Católica. A fim de que, por meio da fé, duas vezes a fé, tenham a vida em nome dele. Então, para que creiam que Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna. Onde é que está isso? Carta de João. E Evangelho de João. Cristo é a vida eterna. Tá? Que nos comunica a sua vida eterna, que é Ele. Ele é a vida eterna. Tenham a vida em nome dele, o nome de Cristo é Cristo, né? Para educá-los e instruí-los nessa vida. É uma educação, uma escola. O catecismo é uma educação, é um pedagogo, é uma instrução, igual a Torá. O que é a Torá no Antigo Testamento? Tudo. Como é que eu posso definir o Antigo? Torá é a lei. Não é só aqueles 10 mandamentos. A Torá é tudo. Claro que tem os 5 livros iniciais, que o judeu considera o Torá. Depois tem os Neviim, profeta. Depois tem os Ketuvim, os escritos. Mas tudo é em torno da Torá, da lei. O que é que conferiu identidade a Israel durante toda a história de Israel? A Torá, a lei. O Antigo Testamento deles. Quando foram para o exílio e ficaram 80% a 90% da vida do judeu é no exílio. Egito, escravo, depois exílio Assíria, exílio Babilônia, exílio depois da destruição romana até no século XX. 80% a 90% da vida do povo judeu é no exílio. Sem rei, ou sem governador, ou sem presidente, sem território e sem santuário. Qual é o povo que sobrevive? Quase toda a história, sem um presidente, sem um território e sem um local de culto? Israel. E o que é que conferiu a eles identidade? Sem rei, sem território e sem local de culto? A lei. Foi daí que no exílio, pós-exílio, hoje a tendência é colocar no pós-exílio, que eles iniciaram a escrever a lei. Então, a lei é a identidade do povo judeu. O Antigo, falando lei aqui em sentido lato, ou seja, todo o Antigo Testamento, a Taná, que é a Torá, que é a lei, é o que conferiu, não só conferiu, é a identidade do povo judeu. Porque não tinha nem rei, nem território, nem local de culto, mas tinha a lei. Que eles começaram a escrever no exílio, pós-exílio.
Então, o catecismo é uma instrução, é uma lei, são leis, normas, educação, para educá-los e instruí-los, aqueles que, né, primeiro anuncia, para que acolham Jesus na fé como Filho de Deus. Para educar, é uma educação o catecismo. É uma instrução para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Quem é o corpo de Cristo? A Igreja Católica. Quem é o cabeça do corpo de Cristo? Cristo. E quem é o corpo? A Igreja Católica. Então, definição de catequese. Nunca ouvi falar, está aqui. Conjunto de esforços empreendidos na igreja. Então, é o esforço que a igreja faz para fazer discípulo, de acordo com Mateus 28. Para quê? Para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, ter uma vida eterna em Cristo. Cristo que é o cabeça da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Então, esse anúncio se dá onde? Na Igreja Católica. Se dá através de quê? Da Igreja Católica. Para educar os instruídos aonde? Na Igreja Católica. Igreja, única igreja que tem, segundo o Vaticano II, a plenitude da revelação. E as outras igrejas têm sementes de verdade. A única que tem a verdade plena que é a Igreja Católica. O Senhor esteja conosco, então, esse segundo vídeo nós vimos, repassamos um pouco o vídeo anterior e já entramos no número 2 do prólogo, que é a transmissão da fé e a catequese. Tá? O que significa catequese. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.